E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Luciano e você está no Exames Universitário. Vamos lá? Resolvi falar hoje sobre dedicação. Eu não planejei gravar um vídeo hoje. Eu pensei que, a princípio, terminamos o semestre letivo. Já boa parte dos últimos vídeos já não foram tão visualizados, então todo mundo em ritmo de férias. Eu havia decidido que eu iria tirar férias também. Só que ao pensar sobre isso, me veio essa palavra na cabeça: dedicação. Será que parando agora eu teria me dedicado o suficiente para ajudar? E eu concluí que não. Então resolvi gravar mais este vídeo para você. Então, para exemplificar essa questão, eu lembrei de 3 momentos importantes da minha vida acadêmica. O primeiro, quando eu estava no ensino médio, que na verdade eu fiz o técnico, que era integrado com o ensino médio. O momento que eu estava deixando o ensino técnico para entrar na universidade. E um terceiro momento já dentro da universidade. Vamos ao primeiro momento. Para que vocês entendam que essa minha dedicação não estava associada com uma identificação ao curso que eu havia escolhido no técnico, a minha história no técnico começou assim. Eu, obviamente, queria estudar numa instituição de ensino pública de qualidade. Então, onde eu morava, a referência era a escola técnica, como é em muitas localidades, na verdade. Então eu decidi que iria fazer escola técnica. Então eu lembro que eu fui fazer a inscrição para o vestibulinho. Você não entrava direto, você precisava fazer uma prova antes. E, obviamente, tinham algumas opções, não eram muitas, mas eu não fazia a menor ideia dos cursos que tinha lá. Eu havia ido até lá pela qualidade do ensino. Então, na hora de fazer a inscrição, meu pai havia ido comigo. Eu cheguei a perguntar para ele: pai, mecânica, né? Ele falou sim. Então, quer dizer, eu não tinha nem certeza do curso. Não conhecia nada sobre o curso. Então, dentre as opções ali, o que me parecia mais familiar era a mecânica. Então foi assim. Me inscrevi para a mecânica, prestei o vestibulinho e fui aprovado. E não porque também eu era um excelente aluno no ensino fundamental. Esse curso que eu havia escolhido, ele tinha muitas vagas, eram 2 turmas, se eu não me engano, de 40 alunos. Então não era uma concorrência muito grande. Naquela época eu nem estava preocupado com isso e acabei entrando. Então quer dizer, não conhecia nada sobre o curso, algo que me parecia familiar, entrei no curso. Mas ao ter essas aulas, percebendo o que era, então eu lembro que tinha a parte teórica e uma parte prática muito interessante, que íamos para o chão de fábrica, operar máquinas e assim por diante. E já entendendo a importância de tudo aquilo, percebi que naquelas aulas eu não aprendia o suficiente. Então, quer dizer, eu podia mais do que aquilo, eu podia me dedicar mais. Então eu resolvi buscar curso extra sobre o assunto. E aí eu descobri que na minha cidade existia o Senai. E lá tinha os cursos relacionados a essa área. O que, pensando hoje, faz muito sentido. Então era uma demanda da cidade. Então você tinha, além da escola técnica, tinha o Senai, que tinha cursos para a indústria local. Então lá eu fui fazer o complemento. Então eu lembro que para fazer esse complemento,
Eu tinha aulas no período da manhã e o Senai era à tarde. Então eu saía tarde da escola técnica e tinha coisa de 1 hora para sair da escola técnica, almoçar e chegar no Senai. Só que um detalhe, a escola técnica era muito longe da minha casa. E o Senai era num outro extremo, longe também. Então, para que tudo isso fosse possível, precisava ir de bicicleta. Então eu ia de bicicleta até a escola técnica, estudava o período da manhã inteiro, saía de lá correndo para chegar em casa, almoçar e sair de lá correndo para ir ao Senai. Com o agravante que o Senai ainda era num morro muito alto, difícil chegar lá, inclusive. Mas eu não desanimei. Então foi assim 1 ano e meio de Senai em paralelo com a escola técnica, até atingir um nível de conhecimento razoável que eu, inclusive, ajudava professores da escola técnica. Então, quer dizer, foi um período que eu me dediquei muito para complementar os estudos e ser o melhor profissional que eu conseguiria ser naquela área. Então, esse foi um primeiro momento onde eu me dediquei muito. Um segundo momento foi no vestibular. Então, terminando a escola técnica, que era integrado ao ensino médio, havia um problema. Eu não tinha todas as disciplinas de um curso regular no ensino médio. Então, pela escolha que eu havia feito, várias disciplinas deixavam de ser oferecidas em alguns anos. Então, por exemplo, eu lembro que biologia, por exemplo, só foi oferecido no meu primeiro ano de ensino técnico. Depois eu não tive mais. Então, isso fatalmente não iria permitir que eu entrasse numa boa universidade pelo vestibular. E o que eu entendia como boa universidade? Universidade pública, uma federal ou uma estadual. Então, no último ano do ensino técnico, eu resolvi fazer um cursinho noturno. Eu estudava de manhã e fazia cursinho à noite. Então, eu já havia concluído o Senai, mas tinha estágio também a ser concluído. Então, na parte da manhã, fazia a escola técnica, na parte da tarde o estágio, na parte da noite o cursinho. Então, me dei conta do abismo que eu precisava vencer para entrar numa boa universidade. Mesmo me dedicando, nesse ano específico, último ano do ensino técnico e o ano que eu estava fazendo cursinho, eu até cheguei a ser aprovado, mas apenas em uma universidade e particular, que inclusive eu nem havia pago para fazer a inscrição deste vestibular. Era gratuito nessa universidade. Eu poderia ter cursado essa universidade. De um jeito ou de outro daria para pagar esse curso. Mas eu achei que eu podia me dedicar mais e atingir esse objetivo de estudar numa universidade pública. Então o que eu resolvi fazer? Resolvi procurar um cursinho com uma carga horária maior. Não havia na minha cidade, só em uma cidade mais próxima. Então o que eu fazia? Viajava para fazer o cursinho em outra cidade. Fazia o cursinho de manhã. Havia algumas aulas e plantões de dúvidas no período da tarde. E na minha cidade havia um cursinho que era da mesma rede, só que era o noturno, que inclusive que eu havia feito da primeira vez. Então, para garantir que eu conseguiria atingir meu objetivo, resolvi pedir ao dono do cursinho que me deixasse frequentar as aulas no noturno também. Então, disciplinas como biologia, história, geografia, que eu não tinha, ou tive muito pouco no ensino técnico, eu refazia as aulas no período da noite. Então, fazia as aulas em outra cidade no período da manhã, ficava lá no período da tarde boa parte das vezes, usava aquele tempo para estudar
e depois voltava para minha cidade à noite e fazia o cursinho. Resultado de tudo isso: no final do ano, eu fui aprovado na primeira lista de 2 universidades federais. Havia passado também em boas universidades particulares e havia ficado em lista de espera em outras universidades públicas. Então acabei atingindo esse meu objetivo de entrar numa universidade pública. E o terceiro momento, já dentro da universidade. Eu percebi já muito cedo que meramente aquele cursinho não havia resolvido todas as minhas deficiências em termos de conteúdo. Então isso significava que eu precisaria estudar muito na universidade. Então eu encarei a passar no vestibular como a primeira etapa. E como eu já falei nos vídeos anteriores, é até a mais fácil delas. Difícil é você sair da universidade formado depois. Então o que aconteceu foi que eu resolvi me dedicar. Então o que era muito comum, lembro até hoje já no meu primeiro ano, o curso era noturno. Muitas vezes acabava a aula, alguns colegas e eu ficávamos. A aula, se eu não me engano, acabava 11 horas, 11h30, uma coisa assim. Ficávamos lá estudando. Lembro de várias vezes, de madrugada, dentro da universidade, estudando. Então, para que eu fosse bem sucedido, exigia uma dedicação maior. Eu lembro de outras ocasiões onde não era de madrugada, era, por exemplo, durante o dia, fazendo um trabalho para uma determinada disciplina, onde eu precisava construir um software, que era um simulador para um processador. Eu cheguei a ficar 14 horas dentro de um laboratório, sem me alimentar, inclusive. 14 horas direto, estudando, fazendo trabalho, para que eu conseguisse entregar o melhor trabalho que eu conseguiria fazer. Então, durante a universidade, eu também me dediquei muito. Várias vezes varei a noite estudando. Não significa que isso seja uma coisa boa, mas para que vocês percebam a dedicação. Foi necessário naquele momento. Então, depois de ter passado por tudo isso, deixar de gravar um vídeo de alguns minutos não faria muito sentido. Então, o que eu gostaria de dizer para você agora é para que você pense nisso. Será que você se dedicou? Fez o máximo que você poderia? Pense nisso. Talvez essa dedicação faça muita diferença para o seu desempenho acadêmico. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal. Vou me dedicar para entregar vídeos relevantes para vocês todas as semanas. Muito obrigado. Não sei quando você assistirá esse vídeo, mas quando eu gravei, estávamos próximos ao Natal. Então desejo a você um excelente Natal e até o próximo vídeo. Até lá!